muito boa noite. Oi. Eu tenho aqui a tentar lembrar disso. Isto. Aqui. Espero que funcione. Então, cá estamos mais uma vez. A vida é um tema tão complexo que levará um ano inteiro, eu diria, em palestras até a gente conseguir falar superficialmente apenas do tema. Começámos por falar das células, depois passámos para o sistema nervoso, células no geral, a vida no seu início. E esta é a segunda palestra dedicada ao sistema nervoso, simplesmente porque a primeira ficou nos grandes sistemas e esta então pressupõe ou objetiva falar, iniciar-nos naquilo que é a componente física ou fisiológica, o funcionamento do sistema nervoso, para chegarmos à parte mais importante, que é justamente a mentossíntese, a nossa capacidade de utilização da mente na criação. Então, procurando ser muito rápida, isto está pequenino aí, muito rápida nesta apresentação, o sistema nervoso, no seu total, subdivide-se em dois grandes sistemas, o sistema nervoso central, do qual já falámos muito na vez anterior, do encéfalo, da espinal medula, que vai conduzir toda a ligação nervosa desde o encéfalo até aos restantes elementos do sistema nervoso periférico. Esses, então, constituídos por nervos raquidianos, aqueles que irradiam desde a coluna, os cranianos que vêm do encéfalo ou os gânglios. E o sistema nervoso periférico vai se dividir em dois também. O sistema nervoso somático, que é aquele responsável pelas atividades voluntárias, aquelas que nós queremos fazer, vamos falar, vamos andar, em que se liga os nervos que vêm desde o sistema nervoso central à musculatura esquelética, e o sistema nervoso autónomo, esse então involuntário, também falámos muito na palestra anterior, que é responsável pela ligação dos nervos do sistema nervoso central à musculatura lisa, cardíaca e às glândulas. Portanto, vai regular também o sistema endócrino, como? Dividindo-se outra vez os dois. O sistema nervoso somático divide-se em nervos motores ou eferentes, aqueles que vão produzir o movimento, e em nervos sensoriais ou aferentes, aqueles que sentem os estímulos externos e os levam até ao sistema nervoso central, até ao encéfalo, onde são registados racionalmente. E o sistema nervoso autónomo divide-se então em dois, falámos bastante na palestra anterior, o simpático e o parasimpático, ambos eferentes, ambos de atividade, de ação. Muito rapidamente, para relembrar onde ficámos na palestra anterior, nós verificámos que o sistema nervoso como um todo é de ordem sublime. E, em particular, o cérebro trata-se de um órgão perispiritual do ser humano que é adheso à duplicata física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm contacto mais estreito com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas conquistadas pelo ser através de milénios e milénios. E então é por isso mesmo que, através do cérebro, que vai variar de criatura para criatura em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva, sentimos os fenómenos exteriores diferencialmente. Então, nós já conseguimos verificar que a mesma situação, mesmo a nível sensorial, é detectada de forma diferente por diferentes pessoas. Há pessoas que conseguem detectar as cores como sendo umas e outras pessoas a ver exatamente a mesma cor no mesmo momento vão defini-la como outra. E isto entre tantas outras percepções. Portanto, a nossa capacidade de registar o meio ambiente é diferencial e varia de pessoa para pessoa de acordo com as suas experiências anteriores. É aquilo que nos trazem os espíritos, neste caso André Luís.
Muito rapidamente, falámos do sistema nervoso autónomo como tendo neurónios a edificarem vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas sob controle do espírito, mas de acordo com os automatismos evolutivos, ganhos evolutivamente, portanto, em que não utilizamos a nossa consciência para produzir as atividades, e o mesmo acontece nos circuitos reflexos, em que agimos instintivamente, ainda antes que o nosso cérebro registre as situações. Independentemente da componente do sistema nervoso a que nos estamos a referir, a base que está em tudo o resto é a célula nervosa ou o neurónio. A célula nervosa é a entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre de combustível adequado. Se todas as nossas células são elétricas e funcionam com os diferentes eletrólitos a dar-lhes a energia para que elas estejam ativas e funcionais, a célula nervosa e a muscular, que é um paralelo, e por isso mesmo elas estão muitas vezes ligadas na sua ação, e muitas vezes as doenças que afetam o sistema nervoso afetam também a musculatura e o movimento e vice-versa. As da musculatura muitas vezes têm a ver com problemas também de ordem nervosa. Estas então são maioritariamente ativadas e funcionando à base de eletricidade. Há neurónios então sensitivos, aqueles que detectam o estímulo, motores, os que vão agir, intermediários, que são aqueles que estão no meio do caminho a ligar uns aos outros em feixes neuronais, e reflexos, aqueles que promovem a resposta ainda antes que se encaminhe até ao sistema nervoso central a informação. Existem os que recebem as sensações do exterior, que são os aferentes, e os que recolhem as impressões da consciência, que são os eferentes. Em todo o cosmos celular agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. O neurónio, demonstrando formação especialíssima, porquanto reproduz mais profundamente a tessitura das células psicossomáticas, entenda-se perispirituais, é toda uma usina microscópica, portanto é uma fábrica atuando em tamanho minúsculo, constituindo-se de um corpo celular, aquela zona mais redonda, com prolongamentos às vezes longuíssimos, apresentando um núcleo com escassa cromatina e um nucleolo na região central. Acha-se o núcleo cercado de protoplasma ou citoplasma, onde se encontram as mitocôndrias, neurofibrilas, aparelho de Golgi, melanina abundante e um pigmento ocre. Na altura em que André Luiz falou disto, ainda não tinha nome, porque ainda não era conhecido pela ciência. Hoje em dia já tem nome, é a lipofuscina, mas se encontrarem o livro original não diz lá, porque como ainda não estava encontrado pela ciência terrestre, ele não se lembrou de inventar um nome que depois não fosse coincidir. Diga-se que às vezes, quando André Luiz procurou trazer-nos alguns termos do mundo espiritual, depois, quando a ciência os descobriu, ficou diferente, não é? Portanto, assim é mais fácil. A gente vai à procura daquilo que ele nos fala e encontramos já hoje em dia. Então, é a lipofuscina, que está estreitamente relacionado com o corpo espiritual e tem uma função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas. André Luiz faz-nos entender este pigmento como sendo muito relevante para a nossa atividade mental quando estamos cada vez mais próximo da desencarnação, aquela atividade que nos liga ao plano espiritual. No plano terrestre, os estudiosos falam que é um pigmento de desgaste do citoplasma. Só aparece quando já está tudo a ficar meio estragadinho, acumulando-se então com o avanço da idade. A forma de ver o mesmo fenómeno é diferente, mas aquilo que se verifica é exatamente a mesma coisa. Surge à medida que a idade vai avançando. Além de outra substância que é invisível na célula em atividade, mas aí espalha-se no citoplasma, nos dendritos,
facilmente, e nos dendritos, facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos, quando a célula se encontra devidamente fixada. Portanto, é uma substância que na célula viva, em atividade, não se consegue detectar, mas quando paramos, fixamos no tempo a célula e vamos introduzir um corante básico, alcalino, então passamos a encontrar aquilo que ali está, que de outra forma não se via. Essa substância é chamada, no plano espiritual, de fator de fixação e expressa-se nos corpúsculos de Nisi, no retículo endoplasmático rugoso, que podem sofrer a cromatólise. Representa, espiritualmente, um alimento psíquico aurido no corpo espiritual, no laboratório da vida cósmica, através da respiração, durante o repouso físico, para a restauração das células fatigadas e insubstituíveis, e adensando-se ou rarefazendo-se ele nos círculos humanos conforme a atitude mental do espírito na cota de tempo que se perdure a existência carnal. Toda a gente já verificou os efeitos de uma noite sem dormir, certo? Fica-se apagado durante muito tempo. Porquê? Porque nós temos determinadas células que não se reconstituem com facilidade. E à noite, durante o repouso do corpo, é quando determinadas atividades de compensação, de recuperação energética ocorrem. E este é um dos fatores essenciais que só se consegue fazer renovar nessa situação de repouso. Então, se não repousamos fisicamente, acabamos por ter uma redução drástica na sua quantidade. Então aqui temos um esquema do neurónio, do corpo celular do neurónio, ali central. Basicamente todos os corpúsculos encontram-se nesta zona, porque depois, ao longo das dendrites e do axónio, que é aquele filamento maior, que por sua vez depois vai ter as dendrites a ligar ao próximo neurónio que encontrar, é basicamente caminho e zona apenas de modificação de cargas elétricas, mas a zona de atividade particular de manutenção da célula, de fabrico de proteínas, é no corpo celular. Muito embora depois também haja uma zona para onde envia determinadas substâncias que vão permitir a comunicação com a célula seguinte. Já vamos ver. Então, como é que acontece a transmissão do impulso nervoso? Eu vou só explicar que na faculdade nós temos uma cadeira de um semestre inteiro para explicar estas coisas. Portanto, aqui a gente fala muito rápido e muito superficialmente de uma coisa complexa. Portanto, não se assustem se for assim mais ou menos difícil. Daqui a um instantinho já vou mostrar um videozinho só para ser mais compreensível. Mas eu creio que passará a informação. Então, como é que acontece a comunicação nas células nervosas? É por potenciais de ação. Está aqui basicamente determinado o que acontece dentro da nossa célula. A nossa célula é uma célula elétrica, como todas as outras, mas funciona mesmo à base de eletricidade. Então, o que acontece é o quê? Há uma alteração na condutância, ou seja, na entrada de diferentes íons, neste caso do sódio e do potássio, e isso vai promover uma despolarização da membrana. Chegará a um ponto em que atinge o chamado limiar tudo ou nada, ou threshold, a partir do qual, se ultrapassar, a membrana despolariza e temos o início do chamado potencial de ação. Portanto, começou ali o impulso nervoso. A partir daí é só propagar a mesma coisa. Portanto, aquilo acontece numa onda. Aqui entra o sódio, sai o potássio e assim se propaga sucessivamente ao longo da membrana até ao fim até ao fim do caminho do axónio. O que acontece? Após o potencial de ação ter sido produzido, depois nós vemos aqui um abaixamento da linha do potencial de ação abaixo do nível de repouso. E isso acontece porquê? Porque o sistema nervoso precisa de uma acomodação. Portanto, se nós estivermos a ter um estímulo muito intenso, imaginemos de dor,
Interessa-nos sentir a dor para reagirmos, mas não interessa estar a sentir continuadamente a dor. Então o que acontece é que aquela célula que acabou de ser ativada vai ficar um bocadinho atordoada e só de um bocadinho é que vai repor os sais outra vez para poder despolarizar-se novamente. Portanto, tem um tempo de descanso, chamemos-lhe, para não estar a reagir em excesso a um mesmo estímulo. Se esse estímulo perdurar, obviamente que ela volta a ser ativada e volta a dar a informação nervosa. Então, os nossos neurónios vão ter respostas elétricas, são chamados tecidos excitáveis, portanto, eles excitam-se de acordo com a condução dos sais, e são devidos a alterações da condução iónica, um processo que é autopropagado e ativo, portanto, mantém-se por si só, não precisa de mais estímulos ao longo da membrana celular, a uma amplitude e velocidade constantes, ao longo daquela célula. Chega à próxima célula e aí então variará. Como é que se pode propagar? Nós temos a propagação por geradores portanto, esta zona aqui chamam-se sinapses. É onde um dendrite chega ao pé de outra dendrite e comunicam. Podem comunicar apenas um sinal elétrico e aí o sinal é igualzinho à célula anterior. Portanto, não há tempo de resposta praticamente. É continuado como se fosse apenas uma célula, em vez de serem duas. Mas não há adaptação da resposta que nós temos. Ou temos também o neuroquímico. No neuroquímico há uma libertação de vesículas com os chamados neurotransmissores, toda a gente já ouviu falar, que vão ser os químicos que vão excitar, vão tocar, entrar nos receptores da membrana do neurónio seguinte e quando atingem determinada quantidade, então promovem a resposta. Outros que não tenham tanta quantidade não vão ter a mesma resposta ou não vão ter resposta de todo. Isso permite modular a resposta ao longo do caminho. Então, aqui vou mostrar muito rapidamente. Espera. Um esquema de como é que funciona esta transmissão nervosa. Não sei como é que é o som, vamos ver. Temos aqui o nosso cérebro com os neurónios piramidais que estão a comunicar. Portanto, aqui temos um zoom. A membrana do axónio. Estão a ver as cargas, agora vê-se, as cargas positivas de sódio a entrar e a sair. E à medida que elas entram, caminham nessa onda que tínhamos falado e vão prosseguindo até ao fim do axónio. Chegamos então à zona da sinapse. Há a indução da libertação daquelas vesículas, quando elas saem, libertam os neurotransmissores que por sua vez vão entrar nos receptores respectivos. Não entram em mais lado nenhum. E quando entram em determinada quantidade, então estimulam a próxima a fazer exatamente o mesmo que aquela tinha feito. Portanto, de repente, há uma alteração da condução iónica e há aquela onda a seguir. Claro que demorou um determinado tempo na libertação do químico e na recepção e na acumulação tal que induzisse a alteração. Mas assim se caminha. E pronto, de forma muito rápida, já descobrimos como é que estas coisas funcionam. Todas as proteínas são sintetizadas no corpo celular, como já tínhamos falado, naquela região central mais gorda, mais redonda, movendo-se pelo axónio, por um transporte anterógrado até aos botões sinápticos, portanto, até chegar às sinapses. Existe também um transporte retrógrado, que anda ao contrário, que recicla as vesículas e capta fatores de crescimento neural e, assim como infecções virais, também muitas vezes se propagam retrogradamente, e que é assegurado por microtúbulos também, mas mediado por dineína em vez de cinesina. Portanto, as proteínas responsáveis pela movimentação
daquelas das vesículas ao longo dos microtúbulos. Nós na imagem que passámos, num videozinho que passámos quando falámos das células e vimos a vida toda que há dentro das células, aparecia a determinada altura uma bola muito grande, que era aquela vesícula, que parecia transportada por uma coisinha que se movimentava, parecia que estava a andar numa estrada pé ante pé. Pronto, eram as dinaínas e as cinesinas, que são as proteínas de movimento. Então, que levam, empurram aquelas vesículas, que é basicamente isto que depois se verifica aqui. Então, já percebemos perfeitamente como é que funciona dentro das células, quais são as células que temos. Vamos perceber os sentidos, como é que eles ocorrem, ainda mais rapidamente do que a versão anterior. Portanto, através dos estágios de nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento, nos planos físico e extrafísico, as crisálidas da consciência encontram na protoforma humana as reações do sistema nervoso eleito para sede dos instintos superiores, com a faculdade de arquivar reflexos condicionados. Então, o que é que nós encontramos? Quais são os sentidos que se diferenciam no ser humano? E onde é que eles se iniciaram? O tato nasceu no princípio inteligente na sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides. As amebas que faziam os movimentos assim, pareciam pés, eram células que se movimentavam para encontrar a comida ou para fugir de algo mais nocivo. A visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares expostos ao clarão solar. Então, a visão inicialmente era apenas uma zona de acumulação de pigmento, que viria a ser mais tarde as células da retina, muito mais tarde as células da retina, e que detectava luz ou escuridão apenas. O olfato começou nos animais aquáticos mais simples, por excitações do ambiente em que evoluíam, portanto, químicas. Hoje em dia nós achamos que o olfato é só do ar, imaginemos gases e cheiro, mas não, é mesmo uma reação a produtos químicos que na realidade se propagam gasosamente, mas muito até do nosso sabor, do nosso paladar, é-nos dado pelo olfato. Portanto, quando nós estamos constipados, parece que a comida não sabe a nada. É justamente porque a maior parte do paladar nos vem do cheiro e não, portanto, da parte química do olfato e nem tanto do líquido propriamente que estamos a ingerir. O gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos para a sua alimentação. E as primeiras sensações do sexo apareceram com algas marinhas providas não só de células masculinas e femininas, que nadam atraídas umas para as outras, mas também de um esboço de epiderme sensível que podemos definir como uma região secundária de simpatias genésicas, em que as células faziam ligações, caminhos entre, não é estames, mas entre filamentos que encontram células umas emparelhadas às outras e ligam-se, caminham para lá e vai um núcleo juntar-se ao outro núcleo e de repente temos ali a reprodução sexuada pela primeira vez. Portanto, tudo aquilo que hoje em dia nós encontramos em órgãos muito complexos desenvolvidos começou de forma simples evolutivamente e chegou até nós. Afirma-se o tato por um sentido cutâneo essencial a espraiar-se por toda a pele. Esta se converte em superfície receptora com variadas terminações nervosas que se salientam por extrema complexidade, desde as arborizações simples até aos corpúsculos especializados que se localizam dentro da derme, utilizando células especiais em comunicação incessante com o cérebro para que as sensações táteis constantes possam defender os patrimónios da vida. É interessante ver como nós encontramos corpúsculos e células sensíveis tão diferentes umas das outras. Apenas o tato, e nós imaginaríamos, é a pele, pronto, é qualquer coisa que nós temos aqui na pele, um nervo que a gente tem. Não é um, são inúmeros e têm diferentes tipos. É o do toque, é o da dor, é o do calor, do frio.
da pressão, e mesmo o quente, o frio e o toque, existem diferentes tipos de terminações nervosas que vão senti-los de forma diferente. E por isso nós no final conseguimos ter a percepção exata do tipo de sensação que estamos a ter. De tão variados os receptores finais, as células nervosas receptoras. Elabora as células nervosas, não é? Elaboram por atividades reflexas várias substâncias químicas que lhes excitam os centros receptivos a culminarem no olfato e no gosto, que estão profundamente ligados, por isso são aqui apresentados em conjunto e ainda agora falávamos disso. No epitélio olfativo dos cheiros, as células basais, as de sustentação e as olfativas sobre as glândulas de Bowman, que se encarregam de fornecer o muco necessário à discriminação dos elementos odoríferos, operam a seleção das propriedades aromáticas das substâncias. E no dorso da língua, na epiglote, na face posterior da faringe, como no véu do paladar, os corpúsculos gustativos, guardando as células epiteliais de sustentação e as células gustativas, associados às pequenas glândulas salivares, fazem o registro das substâncias destinadas à nutrição. E de repente, aquilo que nós pensamos é o sabor, não é o sabor, não é? Nós vamos sentir se é doce, se é amargo, se é astringente, se é ácido. Portanto, nós temos diferentes percepções na língua e depois tudo o resto é então dado pelo olfato. E ao longo da língua nós temos... vai variando o tipo de sensação que temos. Porquê? Porque as células estão a detectar coisas diferentes. Então lá está. Há sempre uma evolução de características e de diferenciação celular e de discriminação das sensações. E a audição consolida-se no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio, em que o tubo coclear, a dividir-se, o tubo coclear está ali assim, a dividir-se em 3 compartimentos, vai encontrar as células evoluídas dos órgãos de Corti e as fibras nervosas do acústico, encarregadas de transmitir as vibrações sonoras que atingem o ouvido médio em estímulos nervosos. Ai, não consigo apagar isto. Não percebo. A saírem através do nervo auditivo na direção da mente, que realiza a seleção dos valores atinentes às sensações de tom, intensidade e timbre, estabelecendo em seu próprio favor vasta rede de reflexos condicionados com expressão decisiva em seu desenvolvimento. Então, com essa imagem até é difícil de detectar, tem demasiado brilho, mas basta olhar para um dos órgãos dos sentidos que estejamos a tentar perceber e estudar neste momento, e nós verificamos a complexidade da estrutura que se teve de montar para termos a capacidade de discriminação que temos hoje em dia. Não é? Temos os diversos ossículos que se movimentam com a movimentação do tímpano, que reage às ondas sonoras que atingem a região do ouvido, e depois se vão propagar na cóclea para chegar até aos nervos auditivos e finalmente ao cérebro para discriminar todas as características do som. Temos também aqui nesta região a zona do equilíbrio, que nos faz perceber o que é o norte e o que é o sul, para conseguirmos meter-nos em pé quando caímos. O sentido da visão permite a constituição das imagens dos objetos na retina, segundo um sistema dióptrico particular, aperfeiçoando-se as células receptoras da luz, cujo impulso nervoso alcança as vias ópticas, transportando as imagens captadas até à profundez do cérebro, onde a mente incorpora as interpretações que lhe são próprias e analisa-as, plasmando observações para o arquivo da memória e da experiência. Então aqui está uma componente muito importante daquilo que tentamos transmitir nesta palestra.
as nossas percepções, aquilo que nós conseguimos captar, é muito dependente da nossa mente. Não é? As imagens que nós vemos com o olho, elas são captadas por uma lente que as inverte e depois volta a inverter. Se conseguisse perceber, aqui tem a imagem do passarinho que fica virada ao contrário na região da retina e por sua vez vai caminhar até chegar ao lóbulo occipital. É giro, nós imaginamos que a visão no cérebro deve estar aqui à frente, na realidade é na zona mais atrás do cérebro que é avaliada a visão. E é só no cérebro já é que nós conseguimos inverter a imagem para verificar o que ela é na sua origem. Portanto, existe todo um sistema de adaptação e de interpretação até que nós tenhamos a captação de qualquer informação. Sob orientação das inteligências sublimes, cada sentido se instala em organização especial formada de vários aparelhos e implementos. Também o cérebro integral se organiza em diversos lóbulos, com vasta margem de recursos para o futuro, quando a alma, então nascente, em atividade instintiva na construção do seu próprio veículo, se erigirá em consciência desperta, com a capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Então, hoje em dia, o nosso cérebro já consegue captar os diversos sentidos adequadamente. Mas a região mais anterior do neocórtex humano, na realidade, ainda está muito subaproveitada. Nós ainda não a utilizamos adequadamente. Essa é a zona responsável pela intuição, pela previsão, planeamento do futuro, pela relação espiritual, pela nossa maior sensibilidade em relação aos outros e aos espíritos, ao outro plano da vida. Então, esta imagem é uma de várias que agora vamos mostrar, que nos vai fazer entender que a percepção, então, não é um atributo do cérebro, portanto, não é o sistema nervoso em si e as células nervosas e a sua comunicação que nos vão originar a nossa compreensão da vida, a nossa sensibilidade, a nossa forma de vivenciar as situações diversas da vida. É antes a mente. Então, nós temos aquilo que ali parecia uma ponte em um céu e de repente aqui à frente já é na realidade uma série de caravelas portuguesas. O que é que faz com que o nosso cérebro discrimine as coisas? São as leis de Gestalt e explicam-nos como é que o cérebro discrimina. Quem olha, toda a gente já viu esta imagem, de certeza. Quem olha para aqui, de acordo com o fundo, imaginaria a taça, não é? Como o fundo é branco, parece-nos que tem ali uma taça preta. Mas se eu vos disser que o preto é apenas a sombra e vocês tentarem ver a imagem a branco, aí já se vai ver as duas caras. Mas assim como isto, aqui nós vemos as colunas, mas se eu vos disser que aquilo que parece sombra são vultos de pessoas, já vão encontrá-los, não é? Portanto, há uma diferenciação de acordo com aquilo que o nosso cérebro discrimina como o fundo. Nós tiramos o fundo e ele fica menos importante e discriminamos aquilo que parece mais saliente. Também, na realidade, para vermos o que é que nós conseguimos distinguir ou não, nos nossos olhos, tem sempre uma zona do olho, que é o chamado ponto cego, que é a zona onde aparece o feixe óptico que vai levar as informações para o cérebro. Naquela zona da retina, onde todas as células nervosas se reúnem para ir para o cérebro, ali fica cego, portanto não consegue detectar coisa nenhuma. E por isso nós colocarmos junto à vista, só com um olho fechado e o outro aberto, um pontinho qualquer, nós conseguimos verificar que a determinado momento aquilo já não conseguimos ver. Conseguimos ver para lá, conseguimos ver para cá, mas aquele ponto não o identificamos. Outra lei de Gestalt, a da unidade,
Na realidade, depois são vários conceitos que se podem reunir. O nosso cérebro tende a discriminar um conjunto. Então, quando nós olhamos para ali, nós não vemos traços. Nós vemos um círculo, uma circunferência, nós vemos um quadrado, nós vemos uma linha. Na realidade, nem sequer tem uma linha, certo? Temos pontos soltos, temos zonas. Porque tentamos fechar, fazer uma lógica, criar uma unidade. Ali também, com este fechamento é mais difícil de vocês perceberem, mas conseguem ver que tem ali um cubo, não é? Não tem cubo nenhum, mas o nosso cérebro consegue discriminar o cubo ou a estrela a partir de meros traços ou bolas que não têm nada a ver com a imagem que depois nos sai. Quando nós olhamos para esta imagem, nós tendemos a ver as diferenças. Certo? Nós vamos ver as discrepâncias. Nós não vemos que ali tem uma bola de gelado. Nós vemos que tem uma bola de gelado que tem o sabor de chocolate, baunilha e morango, certo? O nosso cérebro discrimina logo. Assim como aqui, e vocês não veem metade das coisas, aqui tem bolinhas a branco. Conseguem imaginá-las? Nós vamos dizer que há uma sequência de colunas. A coluna do escuro, a coluna do branco. A coluna do escuro, a coluna do branco. Na realidade é uma sequência de bolas. Também podemos dizer que são apenas linhas e não colunas. Mas o nosso cérebro vai discriminar aquilo que as separam umas às outras. Também consegue perceber aquilo que é semelhante. Aqui nós vamos tender a agrupar pela cor. É? Nós vamos ver 4 conjuntos que são idênticos uns aos outros, apenas se separam na cor. Ou aqui conseguimos imaginar uma cara quando não tem nada de cara nas imagens que aqui estão. Nós temos para aqui sofás e máquinas fotográficas e coisas assim do género, mas nós vamos juntar os diversos objetos que ali estão e o nosso cérebro vai discriminar pela proximidade. Estão tão próximas que parecem qualquer coisa. Esta imagem parece não ter nada a ver, ali parece um sapo e aqui um cavalo. Se imaginarem o sapo a rodar 90 graus, ele está aqui o nariz. O nariz do sapo está aqui. E na realidade parece claramente um cavalo. Não é fácil perceber à partida que são exatamente a mesma. Parece um cavalo? É, não. Eu, a primeira vez que vi esta imagem, disse, não, mas onde é que é o quê? Porque é que isto é igual? Eu não conseguia ver nada que fosse igual. Eu demorei um bocado a perceber essa rotação. É. Mas são. Assim como nós temos uma visão alterada pelo erro de paralaxe. Portanto, nós, quando olhamos para um líquido, se quisermos medir os biberons para os bebés, para fazer a aguinha com o pó, tem de ser os 180 ml. A gente tem de se baixar ao nível do risco, do tracinho, porque senão vamos estar a medir seriamente mal. O mesmo acontece em relação à visão das estrelas, o mesmo acontece aqui numa visão de cartoon. Portanto, cada pessoa vê de acordo com o seu ponto de vista, não é? Eu chamei a isto um erro de paralaxe. Estimados senhores, as minorias étnicas, e estamos nós a chegar, imaginemos nós, a chegar com aquela zona completamente colonizada. A minoria étnica, achamos nós, não é verdade? Porque é diferente. Outra coisa em que o mesmo objeto, com as mesmas características, com a mesma cor, vai ser completamente diferente a cor que nós vamos percepcionar de acordo com a luz que nós estivermos a fazer incidir. Dado que a cor nos é dada pela diferença daquilo que é absorvido de radiação e emitido, e refletido, não é emitido, é refletido, aquilo que fica absorvido e o que é refletido, se nós modificarmos o comprimento de onda da luz que está a irradiar, vai mudar completamente. Nós antes tínhamos ali uma luz azul e quando nós a ligávamos, as palavras que estavam a cor de rosa ficavam castanhas. Ficava até feinho. Pronto. Porquê? Porque modificava completamente a cor simplesmente porque a luz que estava a ser irradiada à partida era diferente. Isto é um fenómeno
mais exagerado, mas isto é outra forma de vermos que a nossa visão não nos está a mostrar a coisa certa. Quando nós olhamos para um copo com água, com qualquer coisa lá dentro, de repente tem um desnível na zona da água. Não há desnível nenhum, o objeto é continuado, não tem nenhum corte. É apenas um erro na nossa capacidade de percepção daquilo, devido à diferença de refrangência entre o ar e a água. Isto tudo para dizer o quê? São apenas coisas divertidas para nos mostrar que mesmo fisicamente aquilo que nós vemos não é a realidade. Nós vemos conforme sentimos. E dizia Leon Denis, na mesma ideia, nós somos o que pensamos. E os espíritos tantas vezes nos dizem, é o nosso pensamento que gera a nossa forma de estar e de sentir. A alma é direção e o corpo obediência. Do seu próprio comportamento retira o bem ou o mal, que lançando ao caminho impõe a si mesmo. O sistema cerebral é gabinete administrativo da mente, pelo que a conduta do corpo físico está invariavelmente condicionada à do corpo espiritual, sob o governo da vontade. Somos nós que decidimos o caminho que fazemos. A mente é orientadora desse universo microscópico do sistema nervoso, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, reagindo às exigências externas ou às sugestões interiores. Colocada entre o objetivo dos atritos da luta e o subjetivo sob inspiração das inteligências afins e suas criações mentais, é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Esta é a função, da nossa mente. Ainda que aparentemente estacionária, a mente prossegue sem recuos sob a indeflectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Nós estamos sempre com a nossa mente atuante, por mais que durmamos, por mais que achemos que não quer pensar em nada, estou a pensar que não quer pensar em nada, é impossível ao ser humano não pensar. Nós temos pensamento contínuo e esse pensamento é gerado pela nossa mente, não é pelo cérebro. Se existe química fisiológica, temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Isto é uma coisa interessante de se pensar. Porque nós achávamos, o corpo físico é o corpo físico, o corpo espiritual é o perispírito. São duas porções, mais ou menos cópia uma da outra. São duas porções diferentes, facilmente distinguíveis, separáveis. Na realidade não são assim tanto. Se a gente está a ler aquilo que nos explica a espiritualidade, que há determinadas funções ou células que mais são do perispírito do que do corpo, assim como tem as do corpo, que estão fortemente ligadas ao perispírito, mas há componentes do perispírito que estão fixadas e são detectáveis no corpo físico. Por isso, nós, no momento da morte, temos aquele tempo de diferença entre a morte e a desencarnação. A nossa desligação do corpo físico implica um determinado tempo, porque há componentes do perispírito que estão fixados no corpo físico e têm de ser verdadeiramente desligados e reabsorvidos para o corpo perispiritual. No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Têm determinada personalidade no fígado, outra nos rins, ainda outra no sangue, modificando-se e substituindo-se em todos os domínios da química orgânica propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade.
O órgão da expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado por alimentar-se de experiências que devem ser registadas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno e necessário. Então aí a razão de ser de o nosso corpo todo se renovar plenamente de 7 em 7 anos, menos as células do sistema nervoso que se mantêm em regime de continuidade, de memória, de estabilidade e aproveitamento. Com o pensamento ininterrupto, o ser humano, inicia-se a mentossíntese, a troca de fluidos mentais multiformes com emissão de ideias e radiações próprias e assimilação das alheias, alterando-se na individualidade um modo particular de ser. Portanto, nós passamos a vivenciar aquilo que criamos com a nossa mente. O impulso momentâneo de posse do alimento torna-se um desejo consciente e o anseio genésico e instintivo que se lhe sobrepunha à vida normal em períodos certos converte-se em atração afetiva constante, ainda na versão egoísmo, mas que se virá a tornar amor. Portanto, até os nossos instintos e sentidos de sobrevivência, mais ligados à nossa sobrevivência e conservação, virão a sublimar-se em amor. O homem pode e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que cultiva no campo íntimo ou que o propele com insistência a realizações constitui a sua essência e legitimidade, que devem ser estudadas pacientemente a fim de poder enfrentar os paradoxos existenciais. Se a gente quiser conhecer a nós mesmos, estudar a nós mesmos, é estudar a intimidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos estados mentais. Não é o corpo físico, não são as agressões exteriores, não são as exigências do dia-a-dia que determinam o que nós somos nós mesmos. A mente produz aquilo que o pensamento direciona. Conforme penses, isto agora já é a Joana de Ângeles dizendo basicamente o mesmo que Leon Denis, assim viverás. O estado mental em que nós nos movimentamos é aquele que nos traz a paz ou o inferno, é a palavra que me vem. Conflito, sim. Estados de conflito, perturbação. Aprofunda, portanto, reflexões em torno do pensamento. Portanto, busca o autoconhecimento, deixa de potencializar pela sua força e entrega-te ao amor, qual o apóstolo dos gentios. Então, que esta seja a mensagem final da palestra que nos fala sobre o sistema nervoso, o funcionamento, a nossa capacidade de atuação, a força da nossa mente. É que a determinada altura dizia: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, que seja o Cristo em nós, na nossa forma de estar, de viver, de sentir, de agir, de falar, que nós possamos cada vez mais criar os nossos estados de céu, não é? O Espiritismo nos explica que não existe, o céu e o inferno são criados por nós mesmos, pelos nossos estados mentais de ansiedade, de perturbação ou de serenidade e harmonia. Que nós possamos cada vez mais criar o nosso espaço mental feliz. E veio no fim. Pronto. Está terminada a nossa palestra desta noite. Se tiverem alguma dúvida, procurarei esclarecer. E quando perante uma imagem